Tem um momento na vida que ninguém te avisa que vai chegar. Não é quando você conquista algo. Não é quando tudo dá certo. Não é quando as pessoas ao seu redor te aplaudem ou te dizem que você está no caminho certo. É um momento silencioso, quieto, às vezes até assustador. É quando você para no meio de uma conversa comum, de um dia comum, de uma vida que construiu com tanto esforço e sente que algo não fecha mais. Como se uma parte de você tivesse crescido e o espaço que você criou para ela já não servisse. Você não sabe nomear direito o que é. Não é tristeza exatamente, não é ansiedade, é algo mais fundo. Uma inquietação que não vai embora com distração, com planos, com conquistas novas. E a maioria das pessoas, quando sente isso, acha que está regredindo, acha que está fraca, perdida, que deveria estar melhor do que está. Carl Jung passou a vida inteira estudando exatamente esse momento. E o que ele descobriu vai contra tudo que a gente aprende sobre crescimento. Jung dizia que esse desconforto profundo, esse silêncio que pesa, essa sensação de que algo está se desfazendo por dentro, não é o sinal de que você está caindo, é o sinal de que você está evoluindo. Existe uma diferença enorme entre desmoronar e se transformar. E essa diferença, na maioria das vezes, só fica clara depois. Quando você já atravessou. Quando já está do outro lado e consegue olhar para trás, sem ser arrastado de volta. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 sinais que, segundo Jung, indicam que você está no meio de uma transformação real. Não são sinais bonitos. Não são sinais que você vai querer postar nas redes sociais. São sinais internos, silenciosos, que a maioria das pessoas confunde com problema, quando na verdade são prova de que algo muito importante está acontecendo dentro de você. Fica até o final. O 5º sinal é o que mais confunde as pessoas e também o que mais liberta quando você entende o que ele significa. Sinal 1. A vida que você construiu começa a parecer pequena demais. Pensa num sapato que você usou durante anos, que te serviu bem, que foi confortável, que te levou a lugares importantes e que um dia você coloca e sente que aperta. O sapato não mudou. Você cresceu. Isso é o que Jung descrevia quando falava sobre a persona, a máscara que cada um de nós constrói ao longo da vida. Desde cedo você aprendeu a se adaptar, aprendeu quais comportamentos eram aceitos na sua família, o que gerava aprovação, o que gerava conflito, qual versão de você fazia os outros se sentirem bem, e foi moldando uma persona, uma identidade pública que funcionava, que te protegia, que te encaixava no mundo. Por muito tempo essa persona serviu. Mas a psique, como Jung explicava, não para de crescer. Ela continua se expandindo, mesmo quando você não percebe. Continua acumulando experiências, questionamentos, desejos que não encontram espaço na versão de você que os outros conhecem. E chega um dia em que a persona aperta. Pode ser um almoço de família, onde você de repente se sente estranho entre as pessoas de sempre. Pode ser uma conquista que você tanto queria e que, quando chegou, não deu a sensação que você esperava. Pode ser uma conversa onde você percebe que está representando um papel que não é mais o seu. Não precisa ter um motivo dramático. Muitas vezes é um dia comum, uma tarde qualquer. E algo dentro de você diz, em voz muito baixa, isso aqui já não sou eu. Esse momento desconforta porque a persona, mesmo quando aperta, é familiar. E o familiar, mesmo que sufocante, parece mais seguro do que o desconhecido. Jung dizia que a resistência a esse crescimento é natural. A psique humana se apega ao conhecido como forma de proteção. Mas quando o sapato aperta demais, insistir em usá-lo não é lealdade, é negação.
O primeiro sinal de que você está evoluindo é que a vida que você construiu começa a parecer pequena demais para quem você está se tornando. E isso não é ingratidão pelo que você tem. É o seu interior te avisando que existe mais. A pergunta que fica é: você vai ouvir? Sinal 2. Você para de conseguir fingir que está bem. Teve uma época em que era fácil. Alguém perguntava como você estava e você respondia: "Tô bem", antes mesmo de pensar. Não porque necessariamente estivesse, mas porque era a resposta que evitava perguntas, que mantinha a paz, que não gerava aquela conversa que você não estava pronto para ter. E de repente, essa resposta começa a travar. Você tenta dizê-la e algo dentro de você a contradiz. Você sorri em situações que não te fazem feliz e sente o peso desse sorriso. Você concorda com coisas que discorda e sente aquela leve náusea de ter traído a si mesmo mais uma vez. O "tô bem" começa a doer. Jung chamava isso de crise de autenticidade. E ele entendia que esse momento, por mais desconfortável que seja, é um dos mais importantes da vida de uma pessoa, porque durante anos o que nos move é a aprovação. A gente aprende desde criança que certos comportamentos geram amor, aceitação, pertencimento, e outros geram rejeição, conflito, solidão. Então a gente vai moldando o que mostra, filtrando o que sente, ajustando o que pensa para não perder o que precisa. Com o tempo isso vira automático. Você nem percebe mais que está fazendo. Até o dia em que para de conseguir. Até o dia em que o seu interior se recusa a continuar fingindo que está tudo bem quando não está. Que você merece menos do que quer. Que suas necessidades são um incômodo. Que o que você sente é exagero. Esse dia pode parecer o pior da sua vida, porque de repente o mecanismo que te protegia por tanto tempo não funciona mais. Você está nu, sem a armadura. Mas Jung dizia que é exatamente nesse momento que começa a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é, não quem sua família esperava, não quem sua cultura aprova, não quem seus medos construíram, quem você é de verdade. E esse processo só pode começar quando você para de conseguir fingir o contrário. Se você está num momento assim agora, se de repente o "tô bem" ficou pesado demais para carregar, não interprete isso como fraqueza. Interprete como o que é. Uma parte de você que finalmente se recusa a ser menos do que merece. Sinal 3. Você começa a sentir que certas pessoas e lugares sugam a sua energia. Isso é sutil no começo. Você chega num encontro e sai mais cansado do que entrou. Você passa uma tarde com alguém e sente aquele vazio estranho depois, como se alguma coisa tivesse sido drenada. Você entra em certos ambientes e algo em você fica em alerta, tenso, contraído. E a primeira coisa que você pensa é: o problema sou eu. Mas Jung descrevia algo muito específico sobre esse fenômeno. Ele falava sobre o que chamava de campo psíquico, a ideia de que as pessoas e os ambientes ao nosso redor têm uma influência real sobre o nosso estado interno, não de forma mística, mas de forma muito concreta. A energia que circula numa relação, os padrões que se estabelecem numa dinâmica, o que é dito e o que nunca é dito, mas todos sentem, tudo isso afeta a psique. E quando a psique começa a se fortalecer, quando você começa a ter mais contato com quem realmente é, ela fica mais sensível a essas influências. O que antes você aguentava sem perceber, agora você sente. O amigo que só te procura quando precisa de algo. O ambiente de trabalho onde você tem que ser uma versão diminuída de si mesmo para ser aceito. A família que te ama de um jeito que não te deixa crescer. As conversas que giram sempre em torno do mesmo lugar, sem profundidade, sem movimento.
Antes, você participava sem questionar. Agora algo em você resiste. Jung entendia que essa resistência não é egoísmo. É o que ele chamava de instinto de individuação. A psique reconhecendo o que nutre e o que drena, e começando a fazer escolhas a partir disso. Isso não significa que você vai cortar todo mundo da sua vida ou se isolar. Significa que você começa a ser mais honesto sobre o que te faz bem e o que não te faz. Que começa a respeitar a sua própria energia como algo valioso. E essa honestidade, mesmo que gere conflito no começo, é o que abre espaço para relações mais reais, para conexões onde você não precisa se diminuir para caber. Se você está percebendo que certas pessoas e ambientes te deixam esgotado de um jeito que antes não percebia, não ignore isso. Não chame de frescura, não chame de ingratidão, chame pelo nome que tem. O seu interior aprendendo a se respeitar. Sinal 4. Você começa a questionar o que sempre deu como certo. Tem um tipo de questionamento que assusta muito porque aparece do nada. Você está vivendo a vida que construiu, seguindo os planos que fez, e de repente começa a se perguntar: mas quem decidiu que era isso que eu queria? De onde veio essa ideia de que esse é o caminho certo para mim? E não tem uma resposta óbvia. Jung estudou profundamente o que chamava de conteúdos inconscientes, as crenças, os medos, os desejos e os padrões que operam dentro da gente sem que a gente perceba. A maior parte desses conteúdos foi formada muito antes de você ter maturidade para questioná-los. Na infância, na adolescência, em experiências que você interpretou de um certo jeito e que viraram verdades absolutas que você nunca parou para examinar. Por exemplo, se você cresceu num ambiente onde demonstrar necessidade era visto como fraqueza, você pode ter internalizado a crença de que pedir ajuda é vergonhoso. E essa crença pode estar dirigindo as suas relações, a sua carreira, a forma como você se trata, sem que você tenha consciência disso. Se você cresceu onde o amor sempre veio acompanhado de cobrança, você pode ter aprendido que só merece ser amado quando está rendendo, quando está sendo útil, quando está correspondendo a alguma expectativa. Essas crenças não são suas, são heranças, mas enquanto você não as questiona, elas agem como se fossem. O sinal de evolução aparece quando você começa a examinar essas heranças. Quando de repente você se pega pensando: isso que eu acredito é verdade ou é o medo falando? Essa escolha é minha ou estou repetindo um padrão que aprendi? Jung dizia que tornar o inconsciente consciente é o ato mais libertador que um ser humano pode realizar. Porque o que você não vê tem poder sobre você. O que você traz para a luz, você pode escolher o que fazer com ele. E esse processo de questionar o que sempre deu como certo pode ser desorientador, porque quando as certezas caem, a identidade balança. E balançar assusta, mas Jung via esse momento como o início da liberdade real. Não a liberdade de fazer o que quer sem consequências. A liberdade de finalmente agir a partir de quem você é de verdade. E não a partir de quem o medo te ensinou a ser. Se você está passando por uma fase em que questiona coisas que antes nunca questionou, se as respostas que sempre pareceram óbvias agora parecem insuficientes, não interprete isso como crise de identidade no sentido negativo. Interprete como identidade em construção, que é exatamente o que está acontecendo. Sinal 5. O silêncio para de te assustar e começa a te chamar. Esse é o sinal que eu deixei para o final, porque é o mais sutil e, ao mesmo tempo, o mais transformador. E é o que mais confunde as pessoas. A gente vive numa cultura que trata o silêncio como inimigo, como vazio que precisa ser preenchido, como sinal de que algo está errado, de que você está sozinho, de que a vida está parada.
Por isso, a gente preenche tudo. Música enquanto toma banho, podcast enquanto dirige, redes sociais enquanto espera o café ficar pronto, televisão enquanto come, fone de ouvido enquanto caminha. Um ruído constante que acompanha cada momento do dia. Não é coincidência. É estratégia. No silêncio aparecem as coisas que a gente não quer encontrar, as perguntas sem resposta, os medos que a gente disfarça de força, os desejos que a gente não se dá permissão de ter, a dor que a gente achou que já tinha processado, mas que está só esperando um momento de quietude para aparecer. O barulho é uma forma de anestesia, e enquanto funciona, a gente não questiona. Mas chega um momento, para quem está em processo de evolução real, em que o silêncio começa a mudar de textura. Começa a parecer menos ameaçador e mais familiar, menos vazio e mais cheio de alguma coisa que você não sabe nomear, mas que reconhece. Como se houvesse algo esperando por você naquela quietude. Não algo assustador, algo seu. Jung chamava isso de o encontro com o self, o momento em que a consciência começa a se aproximar da parte mais profunda e autêntica de quem somos. Não a persona que mostramos para o mundo, não o eu que reage ao que os outros esperam. Mas o centro, o núcleo, o que existe por baixo de todas as camadas que a gente foi colocando ao longo da vida. E esse encontro só acontece no silêncio. Não no silêncio forçado, não na meditação que você faz porque leu que deveria fazer. No silêncio que você começa a escolher, porque algo em você percebeu que é lá que estão as respostas que você passou anos buscando fora. Pensa em quantas vezes você buscou em outra pessoa a confirmação de que era bom o suficiente. Em quantas vezes você precisou de uma conquista nova para se sentir válido. Em quantas vezes você preencheu um vazio com algo externo e o vazio voltou, maior do que antes. Jung dizia que essas buscas não são erradas, são humanas. Mas quando você deposita completamente em algo ou alguém de fora, o que só pode ser encontrado dentro, você se torna refém. Dependente de uma aprovação que nunca é suficiente, de uma conquista que sempre precisa ser seguida de outra, de um relacionamento que carrega um peso que nenhum relacionamento aguenta. O silêncio é o caminho de volta para você mesmo. E quando você começa a escolhê-lo, quando a quietude começa a aparecer um lugar onde você quer estar, em vez de um lugar que você foge, isso é um dos sinais mais claros de que algo profundo está mudando. Não de fora para dentro, de dentro para fora. Que é a única direção em que a transformação real acontece. Se ultimamente você tem buscado mais momentos de silêncio, se às vezes desliga o fone sem que ninguém tenha pedido, se consegue sentar com os seus próprios pensamentos sem o impulso imediato de escapar, presta atenção nisso. Não é tédio, não é isolamento, é você encontrando o caminho de volta para si mesmo. O que une todos esses sinais? Você percebeu que nenhum dos 5 sinais que a gente viu hoje é glamouroso? Nenhum deles aparece numa foto bonita. Nenhum deles tem uma hashtag. Nenhum deles é o tipo de coisa que você conta para alguém numa conversa e recebe aplausos. São sinais internos, silenciosos, que a maioria das pessoas vive sem perceber o que significam. E Jung dizia que é exatamente por isso que a transformação real é tão rara. Não porque as pessoas não queiram mudar. Quase todo mundo quer, de algum jeito, mas porque mudar de verdade exige passar por coisas que parecem erradas quando você está no meio delas. Exige aguentar o desconforto de uma persona que aperta sem ainda saber quem você vai ser quando soltar. Exige parar de fingir que está bem antes de saber o que virá depois. Exige sentir o esgotamento de certas relações e ter a coragem de ser honesto sobre isso.
exige questionar crenças que eram os alicerces da sua identidade. Exige sentar no silêncio quando tudo em você quer escapar. Isso não é fraqueza, é a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer. Jung chamava esse processo de individuação, e ele dizia que era o caminho de uma vida inteira. Não algo que você completa, algo que você percorre. Uma espiral que te leva cada vez mais fundo em direção a quem você realmente é, com cada crise, cada perda, cada momento de ruptura sendo uma oportunidade de dar mais um passo nessa direção. O que muda quando você entende isso é a forma como você olha para o que está vivendo agora. O que parecia desmoronamento começa a aparecer preparação. O que parecia fraqueza começa a aparecer coragem. O que parecia silêncio começa a aparecer o som de algo nascendo. Tem uma frase de Jung que eu carrego comigo há muito tempo. Ele dizia: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Não é um convite para se fechar no mundo, é um convite para não viver só na superfície dele. Para fazer a viagem que assusta, que não tem mapa, que não tem garantia de chegada, mas que é a única que leva a um lugar que é de fato seu. Cada um dos 5 sinais que a gente viu hoje é uma bússola. Não te diz onde chegar, mas te diz que você está em movimento, que algo real está acontecendo dentro de você, mesmo que não pareça bonito de fora, mesmo que ninguém ao seu redor entenda ainda. E às vezes é isso que você precisa ouvir. Não que está tudo bem, porque talvez não esteja. Mas que o que você está sentindo tem um nome, tem um propósito. E tem um outro lado. Jung acreditava que o sofrimento atravessado com consciência tem o poder de expandir quem você é. Não porque a dor seja boa em si mesma, mas porque quando você para de fugir dela e começa a entendê-la, ela deixa de ser o seu inimigo e passa a ser o seu professor. E a pessoa que você se torna depois de atravessar isso, essa pessoa é mais inteira, mais sábia e mais capaz de construir uma vida que é de verdade sua do que qualquer versão anterior de você poderia ter sido. Isso é o silêncio que transforma, não o silêncio vazio, o silêncio fértil, o silêncio onde você finalmente consegue ouvir quem você sempre foi antes que o mundo te ensinasse a ser outra coisa. Se algum dos 5 sinais de hoje tocou em algo dentro de você, deixa um coração aqui nos comentários. Só isso, sem precisar explicar nada. Eu vou entender. E se você está no meio de um desses processos agora, saiba que o simples fato de estar assistindo isso, de estar buscando entender o que está sentindo, já é um sinal de que você está acordando. Se algum desses sinais bateu em você, comenta aqui qual foi. Só o número. Você não imagina quantas pessoas estão assistindo esse vídeo agora sentindo exatamente o mesmo que você, mas achando que estão sozinhas nisso. O seu comentário pode ser exatamente o que alguém precisa ver para dar o próximo passo.